O Clidenor Paz já se encontra aqui e ele, que é fitoterapeuta, hoje vai falar sobre um assunto muito interessante. Nós queremos falar sobre os produtos naturais que cada dia que passa estão sendo mais e mais consumidos. Só que nós vamos falar desses produtos naturais que são fitoterápicos e que de uma certa forma já estão chegando na casa das pessoas e as pessoas precisam entender melhor. Inclusive eu queria muito que o Clidenor pudesse explicar para quem está em casa. Antes da gente iniciar sobre esse assunto, mesmo diretamente nos fitoterápicos, como a gente pode diferenciar esse produto? Olha, o produto é natural, mas de repente, toma que é natural. E às vezes as pessoas colocam esse natural junto com o fitoterápico. E às vezes esse natural que você está naquele momento utilizando, que você vai tomar, foi ali um chazinho que você fez com uma erva cidreira, por exemplo. E aí, vamos entender melhor esse assunto? Bom dia. É um prazer estar aqui de novo. Prazer é todo meu. E quando a gente fala sobre esses assuntos, eu adoro. Gosto muito também. Clidenor, vamos explicar para quem está em casa? Vamos tentar esclarecer o que são essas coisas, né? A gente tem a utilização da planta in natura, quando você pega a planta no quintal da sua casa e faz o seu chá, faz a sua preparação. A gente tem outros tipos de preparação dessa planta, que a gente vai chamar de tintura, a gente pode fazer xaropes, isso a gente já faz um processamento nelas. E a gente tem também as cápsulas, os extratos secos, os extratos padronizados, que aí a gente vai chamar de fitoterápicos ou medicamentos fitoterápicos. Eles já estão preparados, já no ponto, e eles têm uma durabilidade maior. Exato. A indústria farmacêutica, ela vai pegar essa planta, ela vai passar ela por um processo para fazer com que ela seja um extrato seco ou um extrato seco padronizado. A padronização é quando a gente tem uma determinada quantidade de uma substância ativa daquela planta, que a gente sabe que vai ter os efeitos, e aí a indústria vai transformar isso em pó para que isso seja transformado em cápsula, né? Aí é um outro processo. A gente já começa logo falando sobre orientação. Qual é a orientação que você dá sobre a utilização dos fitoterápicos e dos produtos naturais, na verdade, as plantas medicinais? Vamos lá, a gente precisa ter cuidado com o que a gente está tomando, a gente já falou até algumas vezes aqui sobre isso, para saber se a planta que a gente está utilizando é realmente a que a gente acha que está sendo utilizada. Porque tem muitas parecidas. Tem muitas parecidas e tem nomes parecidos, e a gente também vai ter mudança de nome dependendo da região em que aquela planta é usada. A gente tem que ter muito cuidado, isso é uma coisa que me intriga muito quando você entra em uma loja que vende produtos naturais e tem que colocar entre muitas aspas esses produtos naturais. Sim. Você pega um frasco e tem lá, usa para isso, usa para aquilo, é para tal coisa, e isso não pode. A Anvisa proíbe esse tipo de informação. É mesmo? E as pessoas fazem isso com tanta naturalidade nas redes sociais? Quem está vendendo faz isso e não pode esses produtos, quando eles têm, como eles têm, por exemplo, um pó de uma planta, ela tem um registro facilitado na Anvisa. Ela não é registrada como um medicamento. Você não pode atribuir funções para tratamento de saúde. Elas não podem ser atribuídas no frasco, né? Isso é até um alerta para quem vai para as redes sociais trazendo essas informações sem essa propriedade toda, né? Uma coisa que a gente tem que ficar atento também é que alguns usos, principalmente quando a gente tem pesquisas, né, pesquisas científicas, normalmente esses usos são feitos com os extratos. Né? Então, quando a gente pega uma pesquisa científica e diz que uma determinada planta foi testada para uma determinada finalidade, a gente tem que dizer como é que aquela planta foi utilizada. Se foi o extrato, se foi o extrato padronizado, se foi o chá, porque pode ter sido chá, se foi um suco daquela planta, para que a gente possa dizer, dar uma orientação de como usá-la. Né? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da cúrcuma. A cúrcuma está muito famosa, está sendo muito utilizado. E de várias formas. Sendo a raiz, sendo o chá, sendo o pozinho e as cápsulas. Normalmente, pelo menos as pesquisas mais recentes, utilizam extrato padronizado a 85 a 95% de curcuminoides ou de curcumina, que é a principal substância ativa da cúrcuma.
Se eu utilizo a curcumina para tratar, por exemplo, uma artrose de joelho com uma eficácia muito boa e com baixo nível de efeitos colaterais, eu não vou poder fazer o mesmo uso da raiz. Porque ela não tem aquela concentração dessa substância ativa. Nossa, então assim, quando a gente para pensar no especialista que vai preparar, ele passa como é que diz? Como é que a gente pode falar? O que é necessário, por exemplo... A forma adequada de uso. A forma adequada de uso. Porque assim, quando você faz um chá, ali você fala da propriedade daquele chá como se ele pudesse agir em todo o teu corpo da forma como a gente imagina que seja. Mas nesse caso aí, já é diferente. Já é diferente. Nossa. E aí é um medicamento fitoterápico. Por isso que tem muitas pessoas que começam a utilizar o produto, algumas se dão bem, outras se dão muito mal. Também, mas não só por isso. Você pode não obter os resultados que você poderia obter porque você não está fazendo uso da forma adequada. Por isso que a gente da tem forma que ter... farmacêutica Você adequada. sabe, Clidenor, eu não vou mentir. Até o momento eu não encontrei outro profissional como você para a gente falar sobre esse assunto. Você vê que a gente aqui no Bom Dia, a gente tem essa grande preocupação de não falar sobre o assunto de qualquer jeito. Por quê? Porque há uma necessidade muito grande da gente trazer um profissional da área, como, por exemplo, o Clidenor Paz, ele é fitoterapeuta e ele verdadeiramente conhece e sabe, e ele tanto conhece, a gente já falou sobre plantas venenosas aqui, flores venenosas, e às vezes você tá ali cheirando, passando na mão, e aí passa nos olhos, aí de repente acontecem essas coisas, você diz, eu não sei por que isso aconteceu, justamente porque você não fica atento e nem busca os profissionais certos para falar sobre o assunto. Eu fico feliz pelo elogio e fico triste ao mesmo tempo, porque nós temos poucas pessoas especializadas. A gente tem várias pessoas que fazem o uso tradicional, que têm uma experiência tradicional com várias plantas, e isso é incrível. A gente não pode desvalorizar e dizer que isso é menor, porque não é. Sim. É daí que vem o nosso conhecimento e é daí que a gente vai para a pesquisa científica, observando como é utilizado na tradição. Mas eu fico triste porque as pessoas não estão procurando se capacitar mais na área, né? E tem que se capacitar, porque cada dia que passa a gente vai percebendo mais e mais que as pessoas acabam buscando esses produtos naturais, e se você não tiver um profissional adequado, especializado para falar sobre o assunto, você pode estar jogando fora ou até mesmo discriminando um produto natural que pode trazer muitos benefícios de cura simplesmente por uma informação errada. Exato. Você pode ou ter os efeitos colaterais de um mau uso desses produtos. Aí vai culpar o produto. Ou você pode não ter todos os efeitos que você poderia ter se você faz a utilização adequada. Uma coisa que a gente tem que ficar atento, que eu gosto de falar sobre isso as pessoas vão sempre dizer assim, porque a indústria farmacêutica e tem muito dinheiro e eles não querem que a gente saiba. Mas essa indústria do bem-estar, essa indústria do produto natural, de que o natural não faz bem, ela é uma indústria bilionária também. Ela vende muito também. Então a gente tem que ficar atento com o que está sendo oferecido para a gente, ofertado para a gente, a maneira que isso está sendo feito e a seriedade com que isso pode estar sendo feito, né? Então a gente tem sim medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais que têm uma eficácia e uma segurança muito ampla, que é muito estudada, como a gente já falou da cúrcuma, que pode ser utilizado desde um tratamento de artrose de joelho, e a gente já tem revisões sistemáticas com meta-análise a partir de vários ensaios clínicos, comprovando que ela é eficaz e que ela tem muito menos efeito colateral do que um anti-inflamatório. Para a própria imunidade, né? Para a imunidade, para a endometriose, funciona muito bem a curcumina, que é a substância ativa extraída da cúrcuma. A gente tem o gengibre. Tem uma pesquisa recente, por exemplo, comparando o gengibre com a loratadina para rinite, e o gengibre tendo efeitos pelo menos iguais sem os efeitos colaterais da loratadina. A gente tem a aroeira, mas que não é a aroeira, a casca da aroeira vermelha, como a gente está acostumado aqui no Piauí,
mas é a Chinus terambitifolius, que é os ramos aéreos de uma planta, que tem pesquisa, inclusive brasileira, comparando o omeprazol com ela e ela tendo efeitos parecidos, sem os efeitos colaterais do omeprazol. Então a gente tem uma série de plantas que têm eficácia e têm níveis de segurança bom que podem ser utilizados e podem ser bem prescritas, né? A gente só tem que ficar atento em como é que a gente está fazendo isso. Verdade. Clidenor, algo que ficou meio confuso aqui na minha cabeça foi uma das perguntas que a gente quer fazer para você, sobre a questão do medicamento fitoterápico e o produto tradicional fitoterápico. É basicamente tudo isso que você está falando? O produto natural, ele vai vir da utilização tradicional dessas plantas. A gente faz uma documentação do uso dessas plantas ao longo dos anos. Existe uma comunidade quilombola ou existe uma comunidade indígena que faz uso dessa planta há décadas, às vezes há centenas de anos, e a gente documenta isso e faz a utilização daquilo como um medicamento tradicional fitoterápico. Fitoterápico. E o medicamento fitoterápico, ele precisa passar por ensaios clínicos de fase 1, 2, 3, para ver níveis de segurança e níveis de eficácia para ele ser colocado no mercado. Agora eu tenho uma curiosidade sobre os medicamentos que a gente compra em farmácias e sobre esses medicamentos fitoterápicos. Olha, na farmácia, na drogaria convencional, a gente encontra vários medicamentos que passaram por esse processo, né? A gente tem poucos braços que foram desenvolvidos no Brasil. A gente tem um que a gente utiliza para pancadas, que é o Achaflan, né? Eu já estou dizendo a marca, mas é porque ele foi o primeiro medicamento fitoterápico brasileiro. A empresa investiu milhares de reais para poder, milhões de reais na verdade, para desenvolver esse medicamento, que é a erva baleeira, né? A partir de um uso tradicional das populações caiçaras, viu que se tinha essa utilização e a indústria desenvolveu uma pomada para pancada a partir disso. Quando você vai nas farmácias que fazem manipulação, aí você vai escolher também o produto que você vai utilizar. Se é um extrato, se é um extrato seco, se é um xarope, se é uma tintura. Hoje, porque hoje o médico passa o medicamento, mas ele diz, não, pode ser manipulado. Pode ser manipulado, mas existem tipos de extrato e a farmácia de manipulação pode ter também esses extratos. O que eu peço que as pessoas tenham mais cuidado é o que você já pega na prateleira, para saber o que tem ali, se ali é o pó da planta, porque fazer o uso do pó de uma planta triturado é diferente de usar um chá, é diferente de usar um extrato. É aquela história, tem que prestar atenção em tudo, né? Tem muitas plantas em que o pó não vai ter efeito nenhum, então você está pegando lá na cápsula dizendo que serve para isso, aquilo, outro, mas é o pó da planta, o seu sistema digestivo nem vai processar ele direito e ele não vai ter a finalidade, você não vai conseguir a finalidade que você gostaria. Eu sou de uma época que os produtos que vinham até as mãos da gente eram uns carocinhos de açúcar, pareciam uns carocinhos de açúcar. Era fitoterápico também? Olha, quando chegou como natural na época, eram uns grãozinhos, eram umas bolinhas branquinhas. Talvez eram homeopáticos. Porque aí já é uma outra coisa. Já é totalmente diferente dos fitoterápicos. A fitoterapia não é homeopatia e não é florais de Bach. São coisas diferentes. A fitoterapia, ela é alopatia. Por isso que as pessoas precisam entender. Porque assim, as pessoas confundem muito, né? Sim. É impressionante como as pessoas estão perdidas nesse mercado natural. Sim. Você não concorda comigo? Concordo demais. Todo dia tem essas dúvidas que você está trazendo pra gente. Tenho certeza que é a dúvida das pessoas que estão assistindo a gente. E aí a gente tem que entender um pouco mais como verificar, como a gente entender se o produto fitoterápico industrializado está regularizado. Se ele está na drogaria convencional, nessas que tem várias espalhadas pela cidade, ele passou pelos processos da Anvisa para ser registrado daquela forma. Então tem que estar lá, Anvisa. Se a Anvisa não tiver aprovado... Se ele está nas drogarias, ele foi aprovado. Quando ele está nessas outras lojas, ele pode ter sido passado por um processo mais simples e ele pode estar lá como alimento. Aí ele não necessariamente precisou passar por esses processos que vão garantir a qualidade e a eficácia dele. Então vamos reforçar para quem está em casa os cuidados para as pessoas evitarem as compras erradas, né? E fazer propaganda também enganosa sobre um produto fitoterápico. A gente tem que ter cuidado quando fala sobre esses produtos, né? Existem leis que regulamentam
a prescrição, que regulamentam quem pode prescrever, que regulamentam como esses produtos vão ser passar pela Anvisa e ser fiscalizados. A gente tem que ficar atento com isso, sim. E hoje no mercado a gente tem percebido praticamente em tudo. Às vezes a gente diz assim, estou comendo um produto natural, mas será que você está comendo mesmo um produto natural? Quando você vai ver, será que ali tem aveia mesmo que eu estou esperando? Hoje tem tantas marcas de produtos que você não sabe o que você está mais comendo, o que você está bebendo, o que você está realmente se medicando. É uma indústria que... Da saúde, né? E da doença também. É uma indústria que gera muito dinheiro. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente vai ter desinformações no meio desse caminho. E é muito importante a gente ter uma orientação adequada, a gente saber o diagnóstico da patologia que a gente tem, as medicações que a gente usa. A própria matéria-prima, né? A gente nem sabe se ela está tão assim no mercado. Exato. Isso é muito perigoso. Quando você faz o uso de um medicamento fitoterápico que ele passou, por exemplo, por uma farmácia de manipulação e de uma indústria que fez o processamento dele, a gente sabe que aquele produto ele foi produzido sem agrotóxicos, que ele foi desenvolvido da maneira correta, colhido na época correta. Isso é muito importante para que a gente tenha os efeitos terapêuticos. Isso, até para você não comprar gato por lebre. Exatamente. Né? Mas olha, eu quero agradecer pela sua presença. Se faltou alguma informação, passe para quem está em casa, passe para a gente ficar bem informado. E eu queria que você deixasse o seu Instagram, porque a gente tem várias pessoas assistindo o nosso programa só ouvindo. Ah, perfeito. Meu Instagram é Clidenor Paz, vocês vão me encontrar facilmente, até porque esse nome não é muito comum, então vai ser fácil de me encontrar. Tem alguns vídeos lá sobre alguns produtos, que umas curiosidades interessantes sobre os produtos que são vendidos no mercado. Eu peço que as pessoas fiquem atentos, não façam um uso aleatório qualquer das plantas medicinais, porque não quer dizer que porque é natural você pode usar e é seguro. Alguns não são seguros e algumas coisas têm doses que são seguras. Então você tem que ficar atento na dose que você faz, qual a patologia que você tem. Quantas vezes você está usando por dia, por quanto tempo você vai usar. Então, se você não estiver bem orientado e estiver na dúvida, é melhor não usar. Verdade. Obrigada, tá, querido? É sempre bom estar com você aqui.